Hoje no Em Pauta, a gente vai falar com o vereador Paulo Haddad, do Cidadania. Ele vai falar sobre o mês de prevenção à saúde bucal e também sobre o Abril Marrom, que é considerado o mês da conscientização, diagnóstico e prevenção à cegueira. Portanto, no Em Pauta de hoje, a gente conversa com o vereador Paulo Haddad. Vereador, muito obrigado, viu, por receber aqui a nossa equipe em seu gabinete. Eu que agradeço a presença de vocês, é sempre uma honra poder recebê-los e poder prestar à população alguns esclarecimentos sobre o nosso mandato. Bom, vereador, e nem poderia ser diferente, vamos abrir então falando sobre saúde. Até porque no mês passado, no mês de março, foi comemorada uma lei municipal que é de prevenção da saúde bucal. Inclusive, é um projeto do senhor. Gostaria então que o senhor falasse um pouquinho da importância de se ter, de se fazer a prevenção da saúde bucal. No dia 20 de março, nós comemoramos o Dia Mundial da Saúde Bucal, da saúde oral, como quer que seja, né? Qual eles se equivalem. E, por felicidade minha, eu propus um mês de prevenção e foi aprovado por essa casa, sancionado pelo prefeito. Enfim, hoje nós temos no município de Campinas um mês de prevenção da saúde bucal. É importante ressaltarmos que a boca, a cavidade bucal, ela faz parte de um todo, ela faz parte do nosso organismo. Então, muitas das doenças, ou algumas das doenças que ocorrem no nosso organismo, às vezes elas têm manifestações na cavidade bucal, como primeira manifestação na cavidade bucal. Então é importante que o dentista, né, o cirurgião dentista, aquele que muitas vezes está ali na ponta, trabalhando, seja no serviço público, tenha uma formação acadêmica para trabalhar em termos de prevenção e ser, né, aquele que vai ser um grande promotor de saúde. Então a nossa preocupação é sim, claro, primeiro, uma preocupação com a prevenção primária da estrutura, ou das estruturas da boca, seja dente, mucosas, língua, né? A gente tem processos de cárie que poderiam facilmente ser controlados se você tivesse uma higiene melhor, perda de dentes, né, com problemas periodontais, ou seja, vulgarmente conhecido como problema de gengiva, então às vezes sangramentos de gengiva, perda do osso, que é a parte que suporta os dentes, e até a perda do dente. O dente vai ficando mole e acaba perdendo o dente. E quadros muitas vezes importantes, né, de lesões ou de úlceras ou feridas na boca que não cicatrizam por mais de 15 dias, que já pode ser um indício de um câncer ou de um tumor de boca, né? Então a gente tem que ficar atento a isso. Algumas próteses mal adaptadas que levam a traumas constantes na cavidade bucal, quadros de infecção, né? Às vezes nós negligenciamos. Às vezes até o próprio cirurgião dentista, ele acaba de alguma forma não diagnosticando um quadro infeccioso, diferente de um quadro inflamatório, né? O quadro infeccioso é quando você tem ali bactérias, micro-organismos que vão gerar uma infecção e não uma inflamação, né? Então tem que atuar com antibiótico, muitas vezes não faz de forma correta. Esses quadros infecciosos podem levar a uma infecção, seja no coração, que é um quadro de endocardite bacteriana. Esses quadros infecciosos podem se disseminar para o organismo como um todo, levar a um quadro de septicemia ou infecção generalizada e até a morte do paciente. E é uma questão, vereador, o senhor é especialista, ortodontista, enfim, e promoveu uma palestra com uma especialista pós-graduada, enfim, para falar sobre prevenção principalmente e vários problemas que ocorrem posteriormente, né, já na adolescência, enfim, ou na segunda infância, e principalmente também o quanto isso onera o bolso quando isso já vai para a fase adulta, aquilo que não foi corrigido lá atrás. Só que Campinas tem um problema, porque não há na rede pública a especialidade, justamente para diagnosticar tudo isso que o senhor falou. Diante de um quadro como esse, que é real, vereador, como é que a gente pode mudar essa situação? A palestra a qual você se referiu, muito bem colocado por você, foi a palestra da doutora Juliana do Amaral Haddad Vieira, que ela falou especificamente de uma especialidade que é a ortodontia. A ortodontia é uma especialidade da odontologia que trabalha
com a dentição, a perfeita dentição dentro da cavidade bucal. Ou seja, os maxilares, a mandíbula e a maxila articulando de forma correta. Isso é, basicamente, em linhas gerais, o que a ortodontia trabalha, né? Esse equilíbrio da mordida das pessoas. E a ortodontia, antigamente, era tido como uma especialidade só de ricos, só pessoas que tinham, bem abastadas, que tinham dinheiro, poderiam lançar mão, né, de aparelhos ortodônticos ou de intercepções ortodônticas, né, para poder corrigir seus dentes. Né? Muitas vezes era muito caro, muito oneroso. Hoje, a gente vê que a ortodontia ela é mais acessível à população. Então, qual é a ideia? Trabalhar a ortodontia preventiva. De que forma? Você pega a criança, logo que ela começa com a erupção dos dentes, né, nos 6 meses, começa a cronologia da erupção dos dentes descidos ou dentes de leite. Quando você tem ali por volta dos seus 3 anos de idade, 2,5, 3 anos, a dentição de leite já está completamente na cavidade bucal. E às vezes você já tem uma sinalização de que você terá, no futuro, né, lá quando começa a ter a dentição mista, ou seja, os dentes permanentes já erupcionando, um problema articular, um problema dentário. Então você já pode começar a trabalhar. Então o importante é que o profissional seja dentro do poder público, seja atuando, né, na odontologia do município, né, como um ente, né, municipal, ou muitas vezes no seu consultório particular, ele possa fazer ter esse diagnóstico e ter ações que possam corrigir. Então, vamos num quadro concreto. A criança tem lá uma mordida que não é a ideal. Muitas vezes, um ajuste, um desgaste na mordida dessa criança pode fazer com que você retorne a uma normalidade com estímulos de crescimento, tanto da parte de cima quanto da parte de baixo. Porque pode ser que lá na frente, quando ela tiver com uma idade um pouco mais avançada, na puberdade, ela tem aí uma dificuldade, uma discrepância do tamanho dos dentes com a arcada dentária. Ela pode ter uma projeção anterior dessa mandíbula, ela tem um queixo para frente, ela pode ter uma projeção posterior, ou seja, esse queixinho para trás. E isso muitas vezes não se corrige só com aparelho fixo, só com a ortodontia interceptiva que a gente fala. Cola os brackets, coloca o arco, para que você coloque os dentes na posição. Muitas vezes tem que fazer cirurgias, que são cirurgias grandes, chamam cirurgias ortognáticas, que você tem que trabalhar na base óssea para depois devolver o equilíbrio articular dessa cavidade bucal. E isso se torna mais barato lá atrás, ainda na primeira infância, porque daí acarreta, vereador, pergunta de leigo, mas me parece que não é só o problema daí na boca, né? Você acarreta em outros problemas, além de uma questão social, de autoestima também. Perfeito, né? Você falou bem. Os dentes, eles basicamente têm 3 funções: mastigação, a estética e a fonação. Então, falar. Então, muitas vezes, se você não articula, você não tem os dentes bem posicionados na cavidade bucal, você não vai articular bem as palavras. Se você tem alguma discrepância, alguma deficiência na sua mordida, pode ser que a sua aparência não seja uma aparência muito adequada e a sua autoestima pode ficar baixa. Então, muitas vezes a gente tem pessoas, e outra coisa, né? A mastigação. Às vezes você não tem uma eficiência na sua mastigação porque o posicionamento dos dentes não é adequado. Então, às vezes você acaba deglutindo ou ingerindo alimentos, né, de um tamanho maior ou de uma forma não tão processada na cavidade bucal, porque a digestão dos alimentos ela começa na boca. A saliva é importante. E aí acarreta obesidade, pode? Pode acarretar obesidade também, problemas gastrointestinais, problemas, né, no caso de estômago, dor de estômago. Por quê? Porque o alimento ele é ingerido praticamente do tamanho ou da forma que ele acabou adentrando a cavidade. Então, num tamanho muito maior. E ao passo que se você, desde da infância até entrar na adolescência, na fase adulta, começar a tratar essas discrepâncias ósseo-dentárias, o custo é muito menor e às vezes até para o poder público, porque cirurgias ortognáticas elas são caras, elas têm que ser feitas em ambiente hospitalar, requerem internação, gastos com
profissionais especializados, por exemplo, anestesistas, enfermeiros, tem que ter um serviço de hotelaria, uso de placas e parafusos, e isso onera sobremaneira o poder público. Bom, me parece um comparativo, por exemplo, quando há um investimento no esporte, você economiza lá na frente em unidades de saúde, em uma série de problemas que vai acarretar a falta de um investimento lá atrás, né? E eu acho que esse comparativo cabe aí também, vereador, pelo fato de o senhor já ter dito que se você fizer isso bem cedinho, realmente você dá qualidade de vida para o seu cidadão, você preserva a saúde dele, a estética dele, enfim. E aí nós estamos falando de qualidade de vida. É dessa forma que eu acho que o município, que o executivo tem que visar também. Eu sempre digo, né, nas oportunidades que eu tenho, você citou muito bem o esporte. Cada real investido em esporte, você economiza R$3 em saúde. Então é um investimento que eu acho que vale a pena. A odontologia também passa por aí. Então esse mês de prevenção, como eu bem disse para você, é um elemento dentário, um dente que a gente vem a perder, ele cria um transtorno muito grande. Às vezes a cultura da nossa população, ela fala, muitas vezes o dente é um dente de leite, um dente descido, vai trocar. Às vezes a perda do espaço, né, que você tem, a não manutenção do espaço, né, com a ausência daquele dente, pode acarretar todo um mau posicionamento dos dentes na cavidade bucal. Então, às vezes você tem ali uma perda prematura de um dente, mas o ortodontista, ou a pessoa que está na rede pública trabalhando com isso, fez esse diagnóstico, colocou ali um mantenedor de espaço, algo que vai preservar o espaço que o dente permanente vai ocupar na cavidade bucal, você cria um problema muito menor, minimiza danos futuros, com toda certeza. Bom, agora falar sobre um projeto de lei que é o 15726, de 3 de março de 2019, a autoria também do senhor vereador Paulo Haddad, que institui o mês de Abril Marrom dedicado à prevenção e combate a diversos tipos de cegueira e à reabilitação de pessoas afetadas pela cegueira. Também é prevenção, ou seja, você evitaria uma série de questões, até simples, se houver essa prevenção. Eu acho que aqui talvez o problema seja até um pouco mais dramático, né? Eu acho que a cegueira, e os dados são muito claros. A cegueira é um problema sério, ela causa limitação, as pessoas cegas, né? Você tem que ter todo um aparato para poder fazer com que essa pessoa se insira novamente dentro de um contexto social. Então, traz alguns transtornos às vezes para a família, enfim. Né, a gente tem que pensar do lado humano, né, da cegueira. E a gente vê, são dados, né, da Organização Mundial de Saúde, do Conselho Brasileiro de Oftalmologia, que em torno de 80% dos quadros de cegueira, 80%, eles poderiam ser evitados. Isso é muito triste. Então o que a gente tem que trabalhar? Qual é a ideia? Trabalhar com campanhas preventivas, informativas, passando para a população que muitas vezes aquela doença de base que ela tem, vamos colocar ali um quadro de diabetes, por exemplo, que pode futuramente levar à cegueira, ele é facilmente, né, a cegueira seria facilmente evitada ela é se ela controlasse. Né? Silenciosa, ou seja, a gente fala que é insidiosa, né, ou silenciosa. Então seria muito importante, né, que a população ou que as pessoas que trabalham com saúde pudessem passar isso à frente. Então a ideia do mês Abril Marrom é justamente para isso, para você trazer para a população, ao conhecimento da população, que existem formas de prevenir, existem formas de se evitar. Nós temos que falar sobre isso e muitas vezes até reabilitar as pessoas que de alguma forma elas estão no quadro de cegueira. A gente tem, por exemplo, a catarata. Ela leva um quadro de uma deficiência visual, que ela pode ser transitória a partir do momento que você faz a cirurgia de correção com novas lentes, né? São lentes que a gente adquire aí no mercado, então o oftalmologista faz a cirurgia, coloca essa nova lente, substituindo o cristalino e a pessoa volta a enxergar. Glaucoma também. O glaucoma também. Então o glaucoma já é o quadro de hipertensão, que hoje ele pode ser controlado, tem aí medidas ou tratamentos alternativos com corticoide, injeções de corticoide, mas o importante é que a pessoa
Procure sempre um profissional habilitado, um profissional capacitado, né? Procurar um oftalmologista para que ele faça ali a medição da pressão intraocular, saber se a pessoa precisa ou não estar tendo uma frequência, um retorno num período menor, atuando com medicamentos que possam diminuir essa pressão intraocular, vendo quais seriam os danos, o que está ocorrendo com essa pessoa, se ele está perdendo paulatinamente a visão. Enfim, nós temos várias doenças, né, que colaboram, que pode levar ao quadro de cegueira, que poderiam muitas vezes ser evitadas. Tá bom. Vereador, muito obrigado, viu, pela entrevista, esclarecimentos, por ter participado dessa edição do Em Pauta. Eu que agradeço. É muito importante nós, vereadores, prestarmos os nossos esclarecimentos, prestarmos conta da nossa produção legislativa. Eu fico aqui à disposição de vocês para quaisquer que sejam os esclarecimentos. Nosso gabinete é o gabinete 9, e o telefone aqui 3736-1500. Tá bom, muito obrigado. Eu que agradeço. E o programa Em Pauta fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Até a próxima.